Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos lá, esperar o pessoal entrar. Muito obrigada a todos que já estão aqui. Hoje fui desafiada novamente pelo curso que estou fazendo, né? Então resolvi convidar a Rosana, que é uma psicóloga, em questão é a minha psicóloga também, uma pessoa que eu gosto muito e que eu trouxe para nos ajudar hoje a tirar umas dúvidas. Vou convidar ela agora para entrar aqui na live com a gente, enquanto o pessoal está entrando. Oi, Rô. Tudo Olá. bem? Tá me Boa ouvindo tarde. bem? Tô ouvindo bem. Tá me escutando direitinho? Tá tudo certo aí? Tá sim, tudo certinho. Pedi pro pessoal convidar os amigos para assistirem a gente, para prestigiar essa profissional que eu adoro, como eu estava dizendo para vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da psicologia para todos, né? Porque muitos entendem que a psicologia é só para quem tá doente, quem tá com depressão, ansiedade, ou tem algum tipo dessas doenças que se faz necessário, mas estão enganados, né? Porque eu acredito que assim, que todos deveriam ter um momento com as psicólogas, um momento para ter alguém que possa nos escutar, né? Dividir com a gente o que a gente está passando, porque é muito importante. Eu queria convidar o pessoal chamar a galera. Rô, você fica à vontade, se você quiser falar um pouquinho sobre você enquanto o pessoal está entrando. Eu estou Tá convidando bom, também o pessoal aqui. tô enviando também, convidando as pessoas. Eu quero primeiro de tudo agradecer você pelo convite. Foi um convite muito especial, com certeza. Sim, muito. E, e até demorou para acontecer, né, Kellen? Faz tempo que a gente está programando aí para fazer. Mas quero agradecer o convite. Você é uma pessoa muito especial, que vem aí, que apareceu na minha vida, com certeza de outras pessoas especiais também. Então, do que você já falou para mim, já ganhei a live toda, né? Eu estou à Não, disposição, eu nós só quero estamos, sempre. mas nós só estamos no começo, porque hoje a live é para explicar algumas mudanças que eu tive e o que ocasionou na minha vida. E você sabe que a maioria delas foi com você, falando com você, com as técnicas que você aplicou, com coisas que você me falou, e aí eu fui colocando no dia a dia. Lógico, estou no treinamento, fazendo os desafios, tudo, porém, assim, eu vejo que se eu não tivesse feito com você todo o procedimento, eu não teria alcançado o que eu tenho alcançado todos os dias em todas as tarefas, né? Então, eu só tenho a agradecer mesmo. E a psicologia é isso mesmo. Muitas pessoas falam assim, eu fui num terapeuta ruim, fui num psicólogo ruim. E você sabe que é um trabalho em conjunto, pelo menos é assim que eu vejo, sabe? Eu acho Sim. que nem é uma pessoa o profissional que é ruim, o cliente que é ruim. É uma junção. Eu vejo muito como um trabalho em equipe. Eu acho que isso fluiu bem entre nós duas, né? Por isso que eu sempre falo nas sessões mesmo. Tem que fluir, né? As sessões, as terapias, elas têm que fluir. Quanto mais fluir, mais você vai ter ganho, confiança, é uma coisa que eu falo bastante. Eu acho que é um trabalho nós duas. Se você alcançou esse sucesso, mérito 100% seu de dedicação. Não, muito obrigada. Mas é que, na verdade, eu queria compartilhar com eles, né, a importância disso, porque, assim, é lógico, como nós conversamos até sobre o que nós íamos falar na live,
E eu falei até que nós íamos dizer sobre os pensamentos, a força do pensamento, né? Você comandar a sua mente é muito importante, que é hoje acho que é o assunto mais falado na internet, que é como dominar as suas emoções, né? E só que assim eu vejo que todos aqueles que não têm uma profissional por trás fazendo esse apoio, eles fazem, eles iniciam. Só que assim, a gente vê que, por mais que nós estamos num grupo onde todos estão fazendo, nós vemos que assim, tem sempre aqueles que vão, eu não faço essa tarefa, eu deixo aquela para trás, entendeu? E eu queria explicar para eles a importância disso, porque a importância de ter alguém também, né, acompanhando a gente nesses momentos, não é só porque está lá num treinamento que aprendeu e pronto. Nós temos uma continuidade, né? Temos porque lá também é psicologia, né? Também são técnicas, Sim. algumas técnicas aplicadas disso. E eu queria mostrar para eles a importância disso, assim, como que você consegue expor para eles, porque para mim eu já sei o significado, né? Mas eu queria mostrar para eles a importância da psicologia, a importância de ter um profissional, uma psicóloga com a gente nesse momento e nesse treinamento todo. Legal, legal. E é o que você falou, acho que até tá programado para falar. Eu começo a falar, né? Vou me empolgando aqui. Mas é o autoconhecimento, né? Você tá sabendo, você entrou em contato com tudo que você tem de capacidade, de conhecimento, e aí a gente sabe muito melhor e flui, porque eu tenho gostado tanto dessa palavra, e aí as coisas vão fluindo dentro da gente, quanto mais a gente aceita, mais a gente se olha. Eu acho que daí sim eu sei, aqui eu consigo, aqui eu não consigo, quais são os meus limites. Eu acho que também é isso que você vai falar, né, sobre o Isso. treinamento e tudo. Na verdade, Rô, assim, eu até queria te fazer um questionamento, porque quando eu comecei a fazer passar com você, fazer o tratamento com você, né, que eu não chamo de tratamento, mas tudo bem, né? Não tem o que você chamar mesmo, não. Quando eu comecei a passar com você, eu vi assim, eu não sei como são as outras pessoas, mas eu tinha necessidade de falar, né? Mas muitos não têm essa necessidade. Eles querem alguém que fale palavras para eles, né? Que falem coisas que eles querem escutar ou coisas que eles precisam escutar para mudar, né? Você consegue me dizer, me clarificar, assim, da forma como que nós, assim, é lógico que são pessoas e pessoas. Por exemplo, no meu caso, como eu expliquei, eu tinha necessidade para falar. Você acha que todas as pessoas são indicadas a ir, como eu falei, né? Não precisa estar doente para ir. Ou você acha que tem algumas pessoas em específicos que precisam primeiro começar de outra forma? Porque assim, eu comecei com você, para depois ir para os treinamentos. Mas eu vejo que muita gente começa com os treinamentos e depois passa, né, para a parte psicológica. Você indica mais o que para eles, assim, geralmente? Então, é o que você falou mesmo. Acho que não tem certo, não tem errado, sabe? Cada um encontra o caminho de uma forma diferente. É igual você falou, eu conheço também muitas pessoas que conhecem a psicologia através dos treinamentos. Nunca ouviu falar ou tem muito medo. Eu sinto muito isso, igual você falou. Se eu for numa psicóloga, eu tô louca, tô maluca, então não vou. Você quer isso? Aí, Mas se eu eu vou vou num treinamento, eu tô treinando meu líder, eu tô treinando contar. ali a minha potência, entendeu? Mas eu vou te contar que lá no começo eu também falei assim: não, mas para que eu vou? Aí eu falei: mas eu preciso falar. Então eu fui, né? Mas eu vejo que Exatamente. muita gente tem essa dificuldade, né? Fica preso por isso. Só que assim, eu venho mudando completamente, tanto nas minhas rotinas, venho aplicando assim as técnicas, né? Que é um dos assuntos que nós vamos tratar, que é quando nós treinamos o nosso cérebro, ele começa a trabalhar conosco, né? A nosso favor. Então, isso mostra mais uma vez a psicologia, né? Porque na psicologia, pelo menos a parte onde a gente estuda, no direito, a gente aprende que é exatamente isso, né? Você vai analisar a pessoa pelas atitudes dela, pelo como ela se comporta. Então, quando a gente faz o treinamento, nós estamos treinando ele para que ele aprenda novas regras, né? Então, Sim, esses são um dos benefícios no qual a psicologia ajuda, porque com você eu criei rotinas, eu me desafiei, porque um dos desafios também que você me propôs e eu fiquei bem resistente era isso, era se expor dessa forma, era fazer chamadas, e eu falava, não, mas na minha profissão
não encaixa, na Dá minha profissão certo. não vai. Aí quando eu fui desafiada, a princípio, quando foi para falar de um assunto totalmente diferente, foi muito fácil. Aí agora, quando tinha que falar sobre, né, porque a outra foi sobre o tema do livro que tinha lido, para mim tinha sido muito fácil. Aí agora, quando foi falar sobre o que eu tinha aprendido e como passar, eu falei, não, eu preciso dela para compartilhar com ela, não só para ela me ajudar, né, a passar para eles, mas também para que ela visse o quanto foi, né, quanto foi a mudança, porque você mesmo me desafiou para isso, né? Faça, apareça. Eu falava, não, mas não precisa. E engraçado que eu não tinha problema com a imagem, eu não tinha problema de me expor, assim, mas eu não via que eu ia estar ajudando outras pessoas com isso, né? Alguém tá falando com Sim. você. Ai, a Neia. Ela participa sempre das lives. Ela gosta de contribuir bastante e contribui mesmo. Que bom. Então, porque assim, né, Kellen, a gente entra num processo, e aí você falou precisar, isso que me chamou a atenção, né? E aí depois você corrigiu, eu preciso compartilhar, né? Perfeito, perfeito. É o que a gente faz, eu acho que a psicologia, igual a ideia, né, de trazer como a gente vê todos os dias, a gente vive a psicologia o tempo todo. E o autoconhecimento, né? Eu chuto o dedinho na porta, de repente eu tenho uma reação, eu começo a reparar. Isso dentro da psicologia tem várias, acho que isso é legal também, até que vai ficar. Você vai deixar salva essa live, né? Eu vou deixar salvo. Eu vou até explicar um pouquinho isso que eu acho que é legal. Dentro da psicologia existem várias linhas. A terapia, que é o que a Kellen está trazendo para vocês, eu sou psicóloga comportamental. Por isso que ela está falando de comportamento, de analisar, de pôr rotinas. Tem áreas dentro da psicologia que é mais aberta, na própria psicanálise, que trabalha bastante conteúdo lá de trás. Então, até para vocês que estão assistindo, ela está falando bem específico da comportamental. Ah, mas na minha terapia foi totalmente diferente. Tudo bem, né? As soluções, o resultado ali que você vai chegar é o mesmo. Só a forma, né, com que ela aprendeu a lidar, a se analisar, a se olhar. Por isso que ela está falando de comportamentos, de análises, né, que é a forma da psicologia comportamental. Se eu estivesse aqui com uma psicanalista, ela já ia estar falando outras coisas. Lacaniana, outras coisas. Só para quem não conhece, a maioria não conhece mesmo, só para ter esse fechamento aí, tá bom? Desculpa te interromper. Não, tranquilo, mas é bom porque assim já traz para eles a parte importante, que é mesmo trazer a psicologia em si e mostrar para muitos que não é um bicho. E sim, é um amor, porque depois que você começa, você vê que tudo vai encaixando, né? Porque como eu falei, quando eu descobri que compartilhar, que outras pessoas precisariam estar escutando o que eu escutei de você, porque assim, lógico que eu não sou uma psicóloga, mas hoje 90% dos meus clientes atendidos, eu falo assim, quando a gente acaba, eles falam assim, nossa, você foi como uma psicóloga. Eu falo assim, não, eu vou te dar um telefone agora da psicóloga. Porque a gente aprende. Eu aprendi que eu precisava escutar mais, que foi uma das grandes lições, porque antes eu tenho ainda, né, o pensamento ele vai muito rápido e às vezes eu não deixava a pessoa falar, eu não escutava o que ela estava falando, né, pra depois dar a minha opinião ou para expor o que eu estava sentindo. Hoje já Legal. não, hoje eu já consigo me olhar e consigo ver primeiro, e aprendi muito com a Rosana, porque primeiro ela deixava eu falar, depois eu tinha que aguardar para ela falar, para que eu entendesse o que estava acontecendo, né? Então, como eu disse, quando você treina, né, você começa a entender que é muito melhor. Porque hoje eu consigo, inclusive nos meus atendimentos, eu consigo escutar o cliente de outra forma, porque eu já não perco mais a paciência, porque por pensar muito rápido, às vezes ele está formando uma frase, eu já estava no fim da frase e não conseguia esperar ele terminar, né? Então hoje eu já vejo isso, pelo menos nos meus atendimentos eu já consigo, hoje faço os atendimentos online, já então me exponho também ali, porque antes, por mais que eu falasse, não, eu não tenho esse problema, eu não tenho problema de me expor, mas eu falava, mas pra que me expor aqui assim na internet, se eu posso falar direto com a pessoa? Aí hoje eu vi que eu posso alcançar mais pessoas, né? Então o meu conhecimento não precisa ficar restrito só àqueles que estão próximos, eles podem ir para todos, né? Aí até, né, por isso que eu queria mostrar principalmente
olha, a psicologia é muito importante para todo esse procedimento, entendeu? Porque, assim, foi com ela que eu vi a necessidade de me aprimorar, de ir fazer o treinamento para descobrir o que teria que fazer no meu dia a dia, teria que aplicar no meu dia a dia. Porque, assim, até uma brincadeira, lá nós temos um desafio de ler um livro a cada 15 dias, né? Então, quem diria, né? Porque por mais livros que a gente leia, né? Nós sempre falamos assim, não, mas depois eu faço, depois eu começo. Ah, eu vou ler aquele livro, mas eu não leio, né? Hoje não, hoje eu já vejo que assim, por mais que não seja mais um desafio, que teve até um meio termo aí que nós tivemos entre um e o outro, não era para ler, e eu li um outro livro em 15 dias, entendeu? Então, foi isso que eu queria compartilhar com as pessoas, porque às vezes são pequenas coisas, pequenas técnicas que são usadas, né? Inclusive até nas palavras, que você me corrigiu quando eu falei, né? Nas palavras que você fala muito isso. Você, quando eu falo alguma coisa, você tenta me mostrar outra forma de olhar, outra coisa. Isso para mim é muito importante, né? E acredito que para todo mundo, porque às vezes a forma que a Kellen fala não fica clara, mas a forma que a Rosana explicou ficou mais claro, né? E nós quisemos dizer a mesma coisa. Né? E aí Sim. eu acredito que é o treinamento mesmo, né? Eu, pelo menos, acredito que seja isso, que o treinamento faz com que a gente consiga, né, aplicar a psicologia todos os dias na nossa vida, né? E eu queria, assim, compartilhar com todos a importância disso, porque, assim, não é, porque a Kellen está com a Rosana, que é a psicóloga dela, ou porque a Rosana é psicóloga e por isso que ela está falando isso. Não, eu chamei a Rosana para que eu conseguisse algumas coisas que eu não sei sobre a psicologia, né? Porque eu sei pedacinhos da psicologia que foi aplicado comigo, como você disse, que é comportamental. Então eu sei algumas coisinhas, as outras coisas eu vou deixar para a Rosana, porque a Rosana que vai complementando como ela fez, né? Trazendo os pontos importantes. Rô, e agora eu queria te fazer uma pergunta, assim, até para ajudar eles. Assim, quando nós falamos de terapia comportamental, o que você me diz, assim, vamos supor, na minha primeira consulta e até a última, depois eu já sei a resposta, mas eu vou fazer a pergunta. Como que o terapeuta, né, a psicóloga, ela analisa a necessidade das pessoas, no que eles vão, o que ele vai precisar. Como que você faz, assim, não tecnicamente, né, assim, mais claro para as pessoas entenderem como seria a primeira consulta, porque um monstro para todo mundo é a primeira consulta, entendeu? Sim, sim. A psicologia, antes de todas as técnicas, eu vou falar um pouco da forma com que eu faço, tá? Eu fui num psicólogo e não recebi essa questão que a Rosana falou. Claro que são profissionais e profissionais, então eu vou falar como eu faço dentro da ética e dentro de todo o processo, tá? A psicologia nada mais é do que acolhimento. As pessoas, hoje, igual você falou, né? A gente fala, mas o outro muitas vezes não está lá. Então, eu estava até conversando com uma cunhada minha ontem sobre isso, né? Eu acho que o desafio do psicólogo, de quem está do outro lado, é ouvir sem julgamento. Então, isso faz com que a pessoa se sente confortável, sabe? Eu estou lá, Rosana não existe, né? Depois você pode até falar disso se você quiser, lógico. Né, a gente se tem no Instagram, a Kellen sabe algumas coisas da minha vida, mas assim, não é a Rosana que importa lá, é você. E tem gente que se assusta com isso, porque nunca teve esse momento de atenção. Só que é um acolhimento, eu acho que assim, a mágica pra mim, até quando eu vou, né, a gente estava falando disso, eu acho que um bom psicólogo, uma boa pessoa que fala sobre isso como você, tem que ter passado por análises. Se a gente não passar, até o terapeuta, o psicólogo, se ele não passar por análises, ele também não é um bom profissional, na minha visão, tá? Não é regra. Então, assim, o acolhimento, aí eu ia falar isso, né? A magia da terapia, pra mim, é o não julgamento. Mas aí se eu chegar lá e falar que eu matei alguém, eu não sou um juiz, você tá aí como advogada, aí tem que procurar a Kellen pra ver o que faz. Mas é acolher, entender os motivos por que fez,
Então, na primeira consulta, e eu acho que em todas, né? Eu não tô ali para julgar, para dizer que é certo. Ah, Rosana, é certo fazer isso? Não sei. A gente tem que buscar o que vai te fazer feliz, o que vai te deixar bem, né? Sem prejudicar o outro, claro. Então, assim, a psicologia eu sempre vi como uma forma de acolher. É um desafio, por isso existe o setting terapêutico, que é o lugar, né? Por isso que existe todas essas regras de ter música, às vezes na recepção, da porta estar fechada, exatamente para criar um ambiente acolhedor, que você sinta à vontade. Ah, mas eu vou lá, a pessoa vai ficar só falando. Eu já ouvi falar isso também. Ah, eu vou lá e a pessoa vai falar o quê? Coisa que eu já sei? Pode ser, só que o acolhimento é diferente. É. Aí agora então eu vou fazer um complemento, porque eu vou falar sobre eu com a Rosana. Como ela disse mesmo, lógico, sim, temos uma vida à parte do profissional, da Rosana, psicóloga, Kellen, paciente dela, mas quando eu entro lá, ela tem perda de memória recente. Você fala com ela, acabou a sessão, ela não lembra mais nem na outra. Na outra você tem que recordar ela. E é isso que eu acho muito engraçado, porque assim, às vezes a gente comenta, a gente falou a sessão inteira sobre aquilo. Aí passa uma semana, né? Nós vamos nos encontrar de novo, e aí eu falo assim: ah, lembra que eu te falei? Ela faz aquele silêncio, né? Porque realmente ela tá ali, ela acolhe, ela fala o que tem que ser dito. Como você disse, muitas vezes eu fui lá e ouvi o que eu já sabia, mas eu nunca tinha ouvido da forma que você me disse. Eu nunca tinha olhado da forma que você me falou. Entendeu? Então, é por isso que eu falo, essa é a importância de ter um profissional. Porque, assim, muita coisa, eu fui lá, eu já sabia, eu mesma te dava a resposta. Só que eu não. Você me forçava a pensar naquela resposta. E Sim. muitos falam assim, ah, mas eu vou lá e ela vai ficar falando, como você falou. Não. Na verdade, é um bate-papo, entendeu? Eu fui acolhida todas as vezes, passei tudo que eu precisava passar, falei. E ela me deu a resposta do que eu precisava escutar. Se eu já sabia ou se eu não sabia, isso para você, né, na nossa sessão, não importava. O que Sim. importava era como eu estava vendo e como que eu ia passar a olhar aquele problema que eu estava, né? Ou a situação, que hoje a gente já não chama mais de problema, a gente chama de desafio. Era só um desafio. Só uma questão, só. Só uma questão. E começamos a, né, como fazer, para que ficar preso naquela questão, né? Vamos só ver o que a gente tem que aprender com aquilo ali e vamos passar para a próxima. Por isso a importância de ter alguém, pelo menos para mim, não, e eu vejo assim, não é por falta de confiança, porque eu sei a minha capacidade, eu confio em mim, mas eu acho que quando a gente tem alguém que nos mostra, nos aponta, nos fala até a verdade mesmo, fala assim, olha, agora vamos olhar assim, é muito importante, faz toda a diferença. Pelo menos para mim, Kellen profissional, Kellen pessoa, foi totalmente diferente. Foi até assim engraçado que quando eu volto do treinamento, né, que eu fui, a gente volta e aí você fala assim pra mim, você aplicou todas as técnicas que a gente estava aprendendo aqui, por isso que você achou que lá foi só de forma assim apontando, né? Foi só te dando a técnica Exatamente. mesmo, né? E aí depois eu fiquei até analisando tudo, né? Porque cada dia que vem um desafio eu penso, eu falo assim, putz, eu já fiz isso com a Rosana. Nossa, era isso que a Verdade. gente fazia no nosso momento, né? No nosso encontro. Era assim, ela falava desse jeito, para que eu fizesse daquele jeito. Então eu vi a importância da psicologia. Eu tinha isso porque na minha profissão também tem a psicologia, né? Mas Uhum. não tão aplicada, porque a minha psicologia é básica para você só conseguir identificar algumas coisas dentro do cliente, né? Mas quando eu vi a importância, a mudança, os pequenos detalhes, eu falei assim, não, eu preciso dividir com as pessoas, eu preciso, né, compartilhar com eles a mudança que é, porque assim, o quanto é benéfico ter alguém que tá ali para te ajudar também, porque não é só, como você falou, mas tem gente que vai lá e fala que tá treinando a mente pro líder, né? Não, a gente treina para nós, para nossa vida.
Por isso a importância, não que o líder não seja importante, que o treinamento não seja, mas o líder, ele está ali naquele momento, né? E depois daquilo a gente precisa ter um acompanhamento e todo um crescimento junto com alguém que vai até te ensinar a aperfeiçoar as técnicas, né? Sim. Porque eu acredito que todo dia tem uma técnica nova, né? Todo dia a gente, não uma técnica nova, um jeito de aplicar, às vezes, a mesma técnica para ver como vai se adaptando e como vai fazendo, né? Então, por Por isso isso que eu... até cai no que você estava falando lá no comecinho, que você falou assim, é, deixa eu lembrar exatamente, de eu não preciso estar doente para estar na terapia, porque é um aperfeiçoamento. Coisas Exatamente. novas, por exemplo, eu trabalho até esses dias a cliente falou assim, ai, você não vai me dar alta não, eu não quero parar a terapia. E eu gosto desse processo de dar alta, para um pouco, aí aparece outra situação. Vamos olhar de novo, eu já sei fazer. E é o treinamento, você está usando muito essa palavra, inclusive por ser um treinamento, que é o que você está Sim. fazendo. E a terapia, por que tem que ser toda semana? E aí, como é que foi? É treinamento também. Né? Então é prática, a vida toda é prática. Uma hora você falou das palavras, é a mesma coisa, a gente aprende de um jeito. Para a gente aprender a falar no sentido positivo, que atraia coisas positivas, eu brinco com todo mundo, põe post-it em todo lugar para você lembrar, é prática. Não vai mudar de uma hora para outra. Legal? Não, é exatamente assim, viu? Vocês viram que ela tem perca de memória, né? Vocês viram que ela demorou, ela teve que ir lá buscar a memória dela. Deixa eu ver. Tem uma cliente minha que ela brinca, né? Ela faz terapia comigo há bastante tempo. Ela fala, não é possível, você deve ter um radinho aqui, que você anota cada palavra que a gente fala e depois você vai lá olhar. Você falou isso daqui? Você falou assim? Eu acho tão engraçado. Não, mas porque ó, eu até vou compartilhar com eles, mas ela brincou. Nós fazemos um tempo que não nos vemos por causa da pandemia, né? E eu não tenho ido ainda no presencial, porque eu prefiro presencial. Mas ela, na última vez que nós nos encontramos, você falou assim pra mim que já tinha mudado bastante o comportamento, né? A forma de sentar, a forma de falar, de gesticular. E aí eu tenho o privilégio de ter alguns vídeos que foram lá da época, logo quando a gente começou, e cada vez que eu vejo o vídeo eu falo assim, meu Deus, a Rosana tem razão, né? Porque, inclusive, eu tive um problema particular que foi com a ansiedade, né? E quando eu vi que eu que controlava isso, que bastava eu controlar, eu falei, não acredito que era só isso. Era só isso. E lá nos vídeos eu vejo o quanto a ansiedade mexia comigo, né? E aí o porquê o comportamento e por que você fez aquele comentário. Porque muitas vezes o comportamento da pessoa já identifica para você o que nós precisamos, né? No atendimento. E outra coisa que você falou, assim, que eu acho bem legal, assim, do dia a dia, né? Que é a ideia nossa aqui. Você está me dizendo assim, vamos ver se eu entendi certo. Esses dias você percebeu uma coisa que a gente falou há um tempo atrás. É Exatamente. isso. Né, as coisas vão aparecendo. Comigo acontece também. Nossa, eu falei disso na terapia, sei lá, 2, 3 anos atrás. Entendi. É isso. Né? É o treinamento, mesma coisa, né? Poxa, peraí, por que tá mais tranquilo para mim? Porque eu já tive contato e a psicologia, na minha forma de ver, é trazer leveza, é trazer respiração, eu poder respirar, falando de ansiedade, né? Poder respirar e poder olhar a vida de uma forma mais tranquila. A gente merece viver todos os dias e viver bem. Sim, e é exatamente por isso, né, que eu falo, porque aí são realmente os treinamentos, a terapia em si é um treinamento, como você disse, porque para mim, quando eu olhei que tudo aquilo que eu vinha treinando, eu já sabia aplicar, quando eles começaram a explicar, lógico, não vou falar que eu não aprendi nada, mas tudo que eu já sabia, eles aplicaram e eu falava assim, nossa, eu já fiz isso com a Rosana. Nossa, eu já fiz isso com a Rosana. Porque eu não olhava isso assim, eu não tinha, de verdade eu não tinha. Eu sabia que estava me fazendo bem, mas eu não conseguia identificar o quanto e como, né? O porquê que isso estava me fazendo bem. Na hora que eu consegui identificar, e é isso, eu olho, eu fico pensando assim, porque tivemos uma outra atividade que nós tínhamos que falar alguma coisa que... E eu falei, pra mim, a mudança principal foi quando eu me permitir ir pra terapia
E lá eu descobri que eu vinha aprendendo todos os dias, que aquilo ia me trazer, porque eu vinha treinando todos os dias, treinando como fazer, como que eu posso fazer, como eu posso deixar de fazer alguma coisa. Hoje eu olho, eu me vejo totalmente diferente daquilo, totalmente diferente do vídeo que eu tenho, que eu posso assistir, entendeu? Sim. Então eu E foi falo bem no assim, começo mesmo, né? Quando você me procurou, eu tinha esses vídeos de comparação, assim, lógico. Depende da situação. Hoje você está mais preparada, inclusive, para lidar com essas emoções. É isso. Tem um treinamento também que eu trabalho que a gente fala bastante disso, né? Às vezes a gente consegue falar muito melhor quando aqui dentro está bem organizado. E exatamente. aí, isso que eu ia falar também. A terapia é para mim, tá? É um movimento assim, eu preciso te contar alguma coisa. Ah, mas o que que a Rosana quer saber? O que que a Kellen, como terapeuta, quer saber? Não quer saber nada da minha vida. Mas só o fato de eu ter que organizar essa história na minha cabeça para te contar. Por isso que a terapia da fala, né? A psicologia, ela tem terapias, por exemplo, hoje corporais, de energia, né? Existem várias terapias. A da psicologia é através da fala. Por que que é importante eu falar, igual a Kelly, né? Eu precisava falar. Eu precisava. Falou. O que que a Rosana fez? Não sei se eu fiz muita coisa. Você tinha que fazer a organização, tá? Mas como é que você se sentiu? A Kelly tinha que fazer o processo para encaixar e me contar. O meu Sim. trabalho era não julgar, né? Então, eu quis matar alguém, pegar uma arma e dar na... Não, não é o caso da Kelly, tá? Tô brincando. Então, assim, meu processo não é esse. Meu processo é, mas por qual motivo te fez levar a querer pegar uma arma e dar um tiro em alguém? É isso que importa, né? Na verdade, nem pra mim, pra própria pessoa. Então, só o processo dela ir contando e se organizando dentro é o que fez com você, né? De contar uma coisa e aí, de repente, poxa, mas eu não sei, aí, eu também não sei, vai se organizando, você foi se organizando dentro para contar, e aí fazia sentido, nem sei o quanto eu falei, não, eu acho que eu mais ouvia Não, e na tinha, verdade, né? nem, não, assim, até explicando, não que você não tenha dito coisas que fez a diferença. Assim, você me falou de formas na qual eu consegui olhar diferente. É. Porque tinha momentos que eu te expunha coisas que você não entendia nada, tá? Nada. E aí ela Ah, simplesmente, ela nossa, legal. exatamente, era assim que ela fazia. Nossa, legal. E só que aí você vinha, porque é isso que eu tô querendo mostrar pra eles. Vinha a palavra que era como que eu poderia agir diante daquela situação agora, entendeu? E isso foi importante, isso mudou bastante pra mim, porque eu hoje permito até pros outros, não é só pra mim, porque não foi só uma mudança só em mim. Eu permito hoje nos outros, porque hoje eu permito que os outros também façam esse momento que você me permitiu. Hoje eu permito que os outros façam comigo, porque antes eu não permitia, né? Que nem É você isso mesmo mesmo. disse, eu precisava organizar as coisas. Hoje eu até brinco, hoje eu tenho uma mente que ela é organizada, entendeu? Quando eu quero pensar sobre uma coisa, bem que falam que são caixinhas, né? Eu abro aquela caixinha e vou pensar sobre aquilo. Hoje eu consigo, é até engraçado, hoje eu consigo ficar sem pensar em nada. Sem pensar em nada. Não consigo ainda meditar, tá? Mas. Mas podemos meditar sobre algo, aí fica melhor, É, então, talvez. sim. Porque ainda. Mas nada que não seja treinamento também. Né? Mas Sim, assim, e eu é vi. isso mesmo, igual a Keila escreveu até aqui, né? A gente precisa estruturar os pensamentos, que é isso, é pôr pra fora de uma forma sem julgamento nenhum, né? E aí, claro, tem gente que me fala assim, mas então ir num bar beber com você é uma delícia. Não, a psicóloga não tá lá é outra pessoa, é É, chata, né? Que eu sou muito brincalhona mesmo, eu sou chata, pega no pé. É diferente, né? Então a psicologia, lógico, eu também acolho, acredito, né? Mas assim, ali dentro não existe, na mesa do bar a Rosana vai existir também. Mas ali dentro do consultório, você é a pessoa mais importante. E isso faz um movimento. Porque, peraí, mas tem gente que até me fala assim, então, preciso te contar um negócio que eu não fiz certo. Cara,
Você tá se julgando, você tá achando que não tá legal, né? E não é isso. Então, assim, a psicologia é acolhimento, é cuidado. A gente vai ver, né? Que é essa ideia da Kellen de trazer até essa live, né, Kellen? Isso. Cara, é poder tomar um banho gostoso, isso é meditação também, né? Poder fazer as separações dos assuntos, ter qualidade de vida, ter qualidade de tempo, falar com coisas positivas, não o que eu não quero, pensar no que eu quero, para dar energia para o nosso pensamento. É isso mesmo. Não, e é exatamente isso que eu tô tentando passar para eles, e espero que eles estejam entendendo, né? Que assim, o quanto é importante quando a gente consegue olhar de outra forma. Porque assim, eu tive colegas, até que inclusive um deles tá por aqui com a gente, que é o Caio, ele fez uma live só sobre ansiedade, sobre um tema que era dele, né? Que ele quis compartilhar, leu sobre isso tudo. E a gente conversou muito sobre isso, porque eu fiz um tratamento sobre isso, tomei medicação para isso. E eu vi a importância de quando você respira, quando você pensa, que é você que comanda. Então, por isso que eu quis compartilhar com eles, quis passar para eles a importância da psicologia. Porque, assim, não foi uma mudança pequena, foi uma grande mudança. Eu sei que fui eu que consegui fazer. Tendo o tempo com você, você me passando o que precisava ser feito. Eu sei que, assim, o psicólogo, ele não é mágico, como nenhum médico, depende de nós mesmos, né? Então, eu vi o quanto isso era importante e eu queria trazer, dividir com eles a importância disso. A importância de se ter um profissional, a importância de ter alguém para você dividir os seus momentos, não é, eu vou falar assim, seus momentos ruins e bons, o que você mesmo se julga, como você acabou de contar, né, que a pessoa, eu preciso contar uma coisa. Mas às vezes são coisas que, assim, nossa mente cria para dentro de nós. Eu fiz tal coisa e essa coisa é ruim. Só que calma aí, será que é ruim? Você tá olhando dessa forma, mas será que foi realmente ruim? Né? Perfeito. Então você me fez realmente ver isso. Você me mostrou, a psicologia me mostrou isso. Então eu fico até orgulhosa de falar que eu tenho a melhor psicóloga, porque assim, ela faz exatamente o que eu tô falando, gente, que nem ela tá falando. Ela fala que é comportamental, realmente, ela vai te analisando, ela vai te fazendo mudar. Voltou. Ela faz mudar pensamentos, ela faz com que você estruture a sua vida dentro da sua mente, né? E isso que é o importante. E eu queria te fazer uma pergunta, é assim, quando a pessoa ela passa a fazer um treinamento, um estudo, né? E como que eu vou te explicar? E ela tem a intenção de se melhorar, certo? E quando ela consegue pôr isso e expor, que nem eu estou expondo para os outros, como você, como profissional, fica? Eu sei que eu não tinha programado isso com você, mas eu vou fazer isso com você. Mas você fala em qual sentido? Vamos ver se eu entendi um pouco Em mais. sentido, em sentido como psicóloga mesmo. A Rosana psicóloga, quando ela vê a mudança do primeiro atendimento para quando você resolve Tá. dar alta para nós. Como que você se sente dentro de você? Porque eu sei que nós, como advogados, quando fazemos alguma coisa e conseguimos chegar lá no nosso potencial máximo, às vezes nem era o que a gente estava esperando, é uma sensação espetacular, né? E pra você, porque aí você, que nem você falou, às vezes a gente dá um tempo, né? Mas esse tempo, às vezes, você já sabe que a gente não precisava voltar, é que nós aqui voltamos, entendeu? Por outros motivos. Sim, não, acho que é o melhor sentimento. Eu acho que é um dinheiro que não se paga, né? Não, na verdade, um dinheiro que não se paga. Eu tô até me atrapalhando. Olha, é tão emocionante, acho que a sensação
de poder ver. Eu brinco que o melhor momento para mim é quando as pessoas não precisam mais de mim. Aí eu sei que eu fiz um bom trabalho. Esse é o momento mais especial para mim. É poder ver alguém bem e eu saber que eu participei um pouco, né? Eu falo isso para todo mundo. Eu acho que o mérito é de quem está ali. Eu sei o quanto é desafiante, né? Você estar lá, abrir as suas questões para alguém. Não é fácil. Não é fácil você ter que assumir que, poxa, talvez eu não esteja respirando bem, meus pensamentos estão bagunçados. Não é fácil fazer isso. A gente acha que é, mas não é. Por isso as pessoas fogem mesmo da terapia. Então, assim, quando eu vejo que a pessoa não precisa mais de mim, é o momento mais especial, que é o sentimento que você está falando, né? Eu fico até com vergonha aqui do quantos elogios você está trazendo para mim. E porque, assim, a gente não tem a ideia, é o que você falou, eu só acolhi, né? Eu só fiquei prestando atenção em cada palavra que você trouxe para poder te falar, olha, aqui talvez você está brigando com você, aqui talvez você está pegando pesado com você. E aí, de repente, a evolução que a gente está vendo de tudo que você está construindo, a gente conversou isso nas últimas sessões, né? Eu estou usando você como referência, mas é incrível, assim, quando eu falo para alguém, né? Ah, então, a gente acha que vai entrar no processo de alta. Aí as duas pessoas começam, ah, é? Tá. Mas é bom! Mas eu também me emociono. Tem uma cliente minha que ela sempre fala, pô, eu tô aqui descabelada e você tá aí, tô nada. Eu fico mexida também. Eu sou um ser humano também, mas é o meu papel estar bem para passar isso para vocês continuarem enxergando. Acho que é o melhor momento que tem, assim, que dinheiro nenhum paga, sabe? É poder ver alguém respirar de novo. Né? Até o Caio comentou aqui também da ansiedade. Fala, ansiedade é o não respirar, né? Quando a pessoa respira e fala essas coisas que você está falando, assim, nossa, eu tô aqui até atrapalhada, de fato, porque é um trabalho que a gente fala todo dia. Igual você falando da advocacia, não, é o meu trabalho. Né? Eu sou paga para ir lá e fazer o processo acontecer. Não, Rosana, você é paga para ficar ouvindo. Nossa, quando vem um reconhecimento desse, a gente, por isso falando, né, eu fiquei até emocionada também, porque mexe nessa estrutura puxa, que legal que eu pude contribuir na vida de uma pessoa e de outra pessoa, um olhar talvez que eu tenha dado, um sorriso, que bom que você veio, já poder ter ajudado tanto no processo de alguém. E eu vejo dessa forma, assim, por isso que eu escolhi a psicologia, inclusive, poder olhar outro ser humano como um ser humano só. Que bom, você fez uma ótima escolha, viu? Peraí, caiu um cisco aqui. Não, mas de verdade, você fez uma ótima escolha. Eu sei que a gente tinha programado outros teminhas, né, pra ir falando, mas assim, aí a gente se empolga e vai falando outras coisas, né? Mas, assim, eu acredito, até o Caio deu um feedback pra gente, a gente falou realmente a respiração, da ansiedade, conseguir se controlar, conseguir controlar o pensamento, ter, né, esse desenvolvimento. E você, quando você consegue isso dentro, nossa, agora eu vou falar pra você, nós pacientes, tá? Quando você vê que aquele primeiro momento que a gente teve junto, você falou isso e isso, olha, você vai ver, você vai conseguir, porque o seu acolhimento é esse, ó, você vai conseguir, você vai ver o quanto você vai mudar, não sei o quê. Quando você olha, você tem a oportunidade de comparar um com o outro, é que eu sei que muitos não têm essa oportunidade, mas quando você volta na mente mesmo, quando você olha e vê a oportunidade que você tem e de mudança e que só depende de você, é muito gostoso. É muito, muito, muito. Tanto que quando eu fui desafiada, eu falei assim, não, eu não posso fazer isso sozinha sem chamar a Rosana. Eu preciso dividir com ela, até porque a gente não tá podendo se ver agora, mas a gente não... Eu preciso dividir com ela para que ela veja, né, o quanto tá sendo importante para mim. Porque cada dia é uma coisa nova, cada dia eu aprendo uma coisa nova e eu falo assim, nossa, a Rosana me falou isso lá. Ela me falou pra gente olhar de tal forma, olha, se eu olhar a pessoa, às vezes até falando das pessoas, nós temos nossa, assim, eu em geral, né, acredito que todo mundo, às vezes, quando você não tá num bom dia, você recebe as palavras do outro, o outro às vezes não tem a intenção de te machucar, mas você tá tão machucado que você acaba
recebendo aquelas palavras de má forma, né? E hoje eu já não faço mais isso, hoje eu analiso, eu até brinco aqui na minha casa que a gente faz assim, eles escutam as coisas e eu falo assim, não, mas olha pelo outro lado, será que ele queria dizer isso mesmo? Eles falam aqui que eu sou agora a que fica analisando, né? Mas eu falo que eu aprendi isso porque a Rosana aplicava isso pra mim, né? Eu falava assim, ah, mas tal, fulano de tal vai falar isso. Aí ela falava, não, mas vamos lá. É o fulano de tal ou é a Kellen que tá falando isso? Mas era a Kellen que tava falando isso, né? Era a Kellen dentro dela que tinha aquilo ali. Não, a pessoa vai pensar isso sobre mim, né? A pessoa vai falar aquilo sobre a minha pessoa. Então, por isso que eu brinco, até falo, né, que eu tenho a melhor mesmo por isso. Porque, assim, você me mostrou detalhes, você me mostrou pequenas coisas que quando eu fui pro treinamento... Eu falei, nossa, eu já sabia isso. E o engraçado foi no nosso primeiro encontro depois do treinamento. Eu falava assim, nossa, você não sabe, eu fiz tal coisa igualzinho a gente fez aqui no consultório. Ah, mas aí eles aplicaram tal coisa igualzinho aqui. Olha, a gente fez tal coisa, a gente fez tal atividade. Aí, olha, mas aí tava assim. Aí eu falei, olha, mas comigo não aconteceu nada. Ela já falou assim pra mim, não aconteceu porque você não permitiu. E era verdade, eu não permiti, porque... Eu tenho esse problema da imaginação quando pede pra fechar o olho, mas aí eu brinquei com ela, mas ó, eu fiquei de olho aberto e deu certo, entendeu? São coisas Sim. assim. E tudo isso é o autoconhecimento, tá? Sim. Igual aquela pergunta que você fez, ah, será que é melhor ir por aqui ou por aqui? O caminho que for acessar, né? Claro que se você vai com um preparo melhor para um treinamento, você colhe o resultado mais rápido. Mas eu já atendi inverso, já atendi gente que foi para treinamento e aí veio e aí fez o processo inverso do que você está contando. Ah, Rosana, eu fiz isso, mas eu não entendi. Aí a gente desenrolava e entendia. Então, não existe caminho melhor, existe aquilo que funciona para cada um, né? Isso é legal também. Isso é muito, muito top, né? Porque é de cada pessoa, né? Eu também não consigo, eu tô te dando parâmetro no que foi feito comigo. Eu comecei com você e depois eu me permiti ir pro treinamento. Então, pode ser também que se tivesse sido ao contrário, também tivesse tido um ótimo resultado, né? Mas Sim, que aos sim. meus olhos, né, o meu compartilhamento é esse, é que aos meus olhos, ao que aconteceu comigo, foi assim. Hoje eu sei respirar, hoje eu sei pensar, hoje eu sei falar, eu sei escutar o outro. Hoje eu já sei até falar de forma amorosa com as pessoas, né? Que foi uma das coisas que a gente aprendeu, uma das coisas de demonstrar mais. Não precisa guardar as pessoas, isso não vai ser. Não estou ainda craque em chorar, mas já me permito isso, né? Já deixo acontecer de uma outra forma. Então eu vejo que assim foram grandes mudanças, né? Foram Sim. coisas muito importantes, pelo menos para mim foram pontuais, mas foram importantes. Foram mudanças que foram acontecendo. Foram, né? Até ouvir, acabar de ouvir isso que você falou também já dá aquela mexida dentro da gente, né? Então, já que você começou, eu vou falar. A primeira vez que a Kelly se emocionou na sessão, ela ficou bravíssima, assim, eu não acredito. Por isso que ela tá trazendo essa questão, e aí eu tô emocionada lá de cá de novo. Sim. Porque é isso, né? E reconhecer, estamos agora ao vivo, 10, 9 pessoas. Então, assim, reconhecer isso, imagina, para pessoas aqui que talvez você nem conheça, é incrível e não dói. Pelo jeito, se eu estivesse doendo, você não estava falando disso. E doeu na primeira vez, né? Sim. Que saco, eu não acredito. E hoje, aí acho que tá todo o exemplo que a gente queria mostrar para todos. Por isso que eu falei, eu vou falar esse pedacinho. Isso. Porque, mas é a verdade, porque assim, são essas mudanças, assim, que nem no treinamento, realmente, quem estava mais perto, assim, inclusive o Caio, se ainda estiver por aqui, eles riam, eu te contei isso, que eles comemoraram porque eu chorei num dos desafios que foi dado, né? É engraçado, porque assim, eu não me permitia. Eu não me permitia, eu achava. E assim, eu falei pra você, pra mim, eu não gosto de chorar. Chorar a minha desculpa é essa, chorar entope o nariz. Mas não, eu entendi que era porque eu achava que eu ia demonstrar fraqueza. E eu vi que eu não demonstro fraqueza. Porque cada um tem o seu jeito, não é uma fraqueza, aquilo ali é meu.
é o meu momento, né? Então, Faz parte, lógico, né? A ideia não é que todo mundo saia chorando por aí, não, mas que se der vontade, que saia isso de dentro de sim, você, né? sim, Porque tem uma esse é cliente, esse mês tem muito esse, é uma crença, né, nossa, limitante, de que chorar é fraqueza, né? mas Então, quando nós não somos é só. pequenos, mas quando nós somos pequenos, para de chorar, parece uma menininha, tá chorando igual uma criança. Quando você fica maior, tá chorando igual uma criança. E não Não é, precisa né? disso. Exatamente assim, não precisa Sim, disso. sim. Mas claro que quanto mais você sabe lidar com as suas emoções, você vai encontrar momentos de poder expressar esse sentimento que é o que você está falando. Tristeza é um dos sentimentos base. Então, né, uma das emoções básicas, quer dizer. Então, assim, faz parte. Eu não posso estar chorando aqui de repente na internet, porque, né, é uma outra ideia agora, um outro momento. Mas se eu tenho a inteligência emocional muito falada hoje, eu vou ter o meu momento de poder me libertar disso, de poder chorar, de poder. Agora a Viviane mandou aqui, né, chorar é um sentimento libertador para mim. É isso, é essa ideia, né? É essa Então, ideia. Até a eu vou Viviane pegar fez o um gancho monte da de Viviane. comentário aqui. É, Hã? teve, a gente não conseguiu ir respondendo, né? Mas tá. É, Da Viviane, que nem obrigada no até. gancho, ela fala que para ela era libertador, mas aí eu vou lá e conto. Para mim não era, para mim era sinal de fraqueza. Você vê, é muito de cada um. Para mim, se eu chorasse, que foi o que aconteceu lá que você comentou, não, eu chorei. Por que eu fiz isso? Larga de ser besta, você tá se expondo, né? Isso que era só uma pessoa, né, no caso. Quando eu me permiti, quando, né, eu falei, não, mas qual é o problema de chorar? Não, lógico, não virei uma chorona, não virei uma outra pessoa que nós conhecemos em comum, que deve estar aqui na live, entendeu? Mas, Mas que é importante pro processo dela, inclusive, sim, né? É igual a com certeza. Marcela aqui, ó. Eu É. choro e fico nervosa porque estou chorando e choro mais ainda. Então, mas era assim, mas olha lá, a Marcela, ela precisa entender, fazer o procedimento, porque era assim que eu me sentia, a Chorona tá falando aí, sou mesmo, ela já se entregou, a gente não falou o nome dela, mas ela já se entregou. Tem 11 pessoas aqui. Então, mas é engraçado, né, porque que nem ela falou assim, eu fico nervosa e choro mais. Não na verdade, o fato da gente estar chorando deixa a gente tão nervosa, não é que a gente chora mais, é porque a gente não queria estar chorando. Então isso faz com que você chore mais, porque você tá, né, acaba ficando. Mas isso é porque você não se permite. Entendeu? Você não deixa, Olha, você. escutem a analista aí, comportamental. Tô Mas é brincando. verdade, por experiência, a gente só pode falar por aquilo que a gente já passou, né? Sim, Então, sim. pra É mim. isso, a gente não tem que ter vergonha da gente, sabe? Lógico, existe um social, existe regras, isso é importante, as regras. Mas eu preciso ser eu, né? Isso é importante. Igual aqui, eu passo pagando mico, sendo emocionada. É que meu olhinho não é de escorrer, mas só fica cheinho e para, fica cheinho e para. Seja você, não tenha medo, né? Eu acho que isso é a coisa mais importante do mundo. Não Ah, é, Keila, a gente te ama, por isso a gente tá falando de você, a Kátia arrasando. Você também está sendo um monte elogiada e eu tenho certeza que é uma ótima advogada, ainda não precisei dos serviços dela. quando precisar, Mas é uma estamos. excelente profissional, é uma profissional que escuta sim, porque ela já me contou coisas, ela sabe escutar sim, tem um dom de saber se o outro está precisando de ajuda ou não, né? Tem um coração gigante de fazer coisas que não deveria fazer, mas faz pelo outro, porque o outro precisa também. Então, assim, é uma pessoa que eu com certeza aprendi muito com você também, Kelly, você não tem noção. Né, da Obrigada. determinação, de poder passar por cima de um monte de coisa, de aprender a olhar as coisas e estarem mais organizadas e falar, opa, agora eu posso, agora eu vou. Né? Você mostrou isso o tempo todo dentro do seu processo, foi muito legal, muito legal. Uma pessoa Foi, incrível aí. foi exatamente assim, como eu te disse. Eu sou grata, mas é exatamente isso. Eu consegui ver a força que eu tinha, porque eu quando comecei, estava mesmo no momento que eu não acreditava em mim. E hoje, como você está falando mesmo, além de eu falar para os outros, eu consigo
mostrar que realmente eu mudei e mudei para melhor. Entendeu? Realmente, como você expôs, eu faço pelo outro e hoje eu aprendi, antes eu ainda falava assim, ai, mas eu fiz, nossa, eu não devia ter me metido, mas sabe, hoje eu aprendi e ponho assim pra minha vida, eu fiz, se foi bom pra ele, ótimo, se não foi também, tá bom também, entendeu? Eu não perdi nada, eu fiz aquilo que eu senti vontade e o que eu me permiti fazer, que é chorar, é ajudar, é falar, é se expor aqui, é trazer para os outros o quanto importante foi fazer esse procedimento, né? E para mim foi muito importante, por isso que eu fiz questão de compartilhar. Teve vários comentários, eu não consegui ler todos, em algum momento aqui eu já me perdi. Fico muito feliz com todos que nos permitiram falar um pouquinho. Queria te dizer que, para mim, além desse momento aqui, não vejo a hora de poder voltar, tá? Para poder falar e dizer assim que eu fiquei muito feliz quando você aceitou, tá, em falar comigo, e eu queria mesmo que todos soubessem o quanto é importante e o quanto a psicologia está no nosso dia a dia, porque nós fomos falando, né? E em tudo que nós falamos, acabava que nós víamos o ponto da psicologia dentro, né? O ponto do quanto ela é importante, o quanto ela faz diferença na nossa vida. Então, para Sim, mim foi muito, 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 muito especial mesmo. Agradeço sim. E muito. até para poder deixar uma dica para quem está assistindo, né? Para quem está contribuindo aí com a gente também de estar presente. Na dúvida, pensa no que você quer, né? Porque pensar no que a gente não quer é um desgaste alto de energia, de emoção. Então, o que eu quero, né? Pensar no que a gente quer, com certeza já ganha. Até eu pensei nessa dica assim para trazer para quem estivesse com a gente, para trazer um bônus. É verdade, um bônus. Pensa no que você quer. É um exercício, como a Kellen falou a live toda aí, é um treinamento mesmo. Escreve essas coisas num bilhete, olha sempre para isso. A sua evolução tá incrível de ver daqui. A Keila, de É nada comigo, pela de indicação nada para você. porque foi ela que indicou, né? Ó, Keila, obrigada, viu? Se não fosse você. E assim, a gente às vezes acha que para ter grandes transformações, a gente precisa de grandes movimentos, e não é. É um movimento como você está falando, é o dia a dia, é uma pequena mudança na sua forma de falar, como você falou, numa das lives que você falou das formas de amar, né? É Isso. isso, até quem está aqui quiser assistir a live, está aberto seu Instagram para as pessoas Tá aberto, tá assistirem? aberto, tá aberto. Que a gente, cada um ama de uma forma, ela fez uma live falando sobre isso, né? Então, assim, não precisa mudanças gigantescas, é uma palavra, é um olhar, é poder trazer alegria, trazer um sorriso para alguém, e isso com certeza seu dia vai ficar melhor. Sim, é exatamente isso. E assim, eu espero mesmo de coração ter contribuído de alguma forma para todos que passaram por aqui, todos que quiserem saber mais. A Rô tá por aqui também. Podem seguir, ela também faz cada vídeo top, traz assuntos muito legais, muito importantes também. Ela sempre deixa lá gravado, também tem no Instagram dela. Porque assim, eu acredito, Rô, que quando a gente contribui com o outro, né, a gente ganha duas vezes, né? Porque ele vai te dar um feedback de alguma coisa e você vai aprender mais alguma coisa, né? Então, eu fico muito feliz. Deixa o Insta, Rô, e a Keila pedindo para você já Deixa eu ver deixar se o eu Insta. consigo. É que aqui no comentário, na hora que mandar, não vai sumir, né? Depois eu escrevo nos comentários. Olha lá. Isso, eu também vou marcar ela também no post, a gente põe nos stories, né? Mas quem tá aí depois é facinho. Psicóloga Rosana Parma. Isso. É Deixa eu ver bem se eu facinho, mas consigo eu marco escrever. ela também lá quando a gente salvar. Acho que é Já mais marco. fácil, porque na hora que a gente terminar a live. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Na hora que a gente terminar a live, ele some os comentários, né? Some, porque ele não sobe junto os comentários. Ah, dá pra marcar aqui, ó. Quer ver? Ah lá, Foi? Aí. aquela pôs também. As duas colocaram. É.
E qualquer coisa, como a Kellen falou mesmo, estou aberta, se vocês tiverem alguma dúvida, ficou alguma dúvida, Ana, você falou disso, eu não entendi, pode mencionar, pode mandar mensagem, tem lá no Instagram, tem o WhatsApp também, pode fazer contato comigo, estou à disposição. Muito obrigada, meu bem, por esse reconhecimento em público, com certeza vai fazer a diferença na minha vida pessoal. Já fez, na verdade, só de ouvir tudo isso que você falou, assim, hoje, sempre falava, né, aí reconhecer isso em público. Está sendo muito lindo o seu desempenho, o seu envolvimento, sua evolução assistindo daqui, tá? Parabéns. É o Obrigada. seu processo, tá? Que bom que você está aprendendo a pegar cada coisa que a gente conversou e aplicar na sua vida, e o sucesso aí, ó, quem fez é você. Obrigada. Agradeça antes de mim, agradeça a você, tá bom? Sim, sou muito grata mesmo aí, sabe, me permitir, né? E muito grata a todos que me ajudaram, que tiveram a indicação, que tiveram, né, a dedicação, o seu cuidado. E digo assim que, de verdade, eu não poderia ter outra pessoa para me apoiar e me ajudar nesse momento, que foi você. E eu só tenho a agradecer mesmo. Obrigada também por ter me permitido hoje falar um pouquinho, né, sobre o tema psicologia no nosso dia a dia, né, e sobre tudo que eu aprendi, porque na verdade, né, o desafio era sobre o que eu tinha aprendido, né. Eu falei, vai ter que ser com a Rosana, porque aí ela vai complementando. E foi muito Imagina. importante. Foi Imagina, muito conta importante. comigo para qualquer desafio. E aí, você tinha falado do hábito, né? Será que a live vai cair? Não sei. Eu trouxe um livro aqui. Opa! Peraí, deixa eu pegar o livro aqui. Porque qual é a ideia do hábito, de forçar, de fazer essas questões, né, Kellen, que a gente tinha conversado? Não sei se vai ficar de ponta cabeça. Não, não ficou. Eu acho que tá certinho, assim. Tá O certinho? poder do ar. O poder do hábito. Esse livro aqui, ele é bem extenso, mas ele tem bastante coisa legal. Tanto que eu já li ele algumas vezes, eu vou lendo aos pouquinhos, né, como forma mesmo de praticar o comportamento, o hábito, né? Como que eu mantenho, como eu aprendo, eu tenho que praticar todos os dias, assim como uma dieta, o ideal é eu aprender a comer, porque a dieta uma hora para, fazer exercício, o ideal é eu entender a importância, quero por uma coisa, eu quero acordar às 7 da manhã, que você tinha até colocado, né? É o hábito, sim, os hábitos antigos, eles sempre estão ali, eles não somem, mas se eu vou colocando hábitos novos, a tendência disso acontecer é gigantesca. Quem quiser se aprofundar, tem esse livro que eu gosto bastante. É bem interessante, eu ainda não terminei de ler, eu só comecei ele também, mas é bem É legal ir interessante. aos pouquinhos, assim, porque ele é pesado de ler, né? E ele traz bastante coisa que é exatamente o que a gente fala quando a gente diz sobre treinamento, né? Porque ele traz que é o hábito. O hábito, se você não colocar ele no hábito, no seu dia a dia, se fizer uma única vez, ele vai ser uma única vez e não vai ser rotina, né? Não vai virar rotina. E eu acredito que, assim, em todos os âmbitos da nossa vida, se nós tivermos hábitos e hábitos bons, eu acho que o dia flui mais fácil, vai tudo mais fácil, caminha mais fácil, porque hoje, para mim, os desafios às vezes nem parecem mais ser desafios, parecem só, vamos incluir mais uma coisa. Por quê? Porque a gente já está com o hábito de ter aqui as mudanças, né? Então, Sim. a mente nos permite isso, né? Permite que a gente faça cada vez mais e mais, né? Porque nós vamos treinando ela para isso, né? E é muito Uhum. importante. Por isso a importância das sessões. Tem gente que até me pergunta, por que eu tenho que ir na psicóloga toda semana? Para criar uma constância de hábito, de se pensar, não é nem por mim de novo, né? O hábito, eu vou parar esse espaço para poder entrar em contato comigo. É um hábito, a meditação é um hábito, né? Então, por isso a terapia, qualquer terapia, né? A psicologia também. É importante manter uma constância para você aprender a falar, a se olhar, a entrar em contato com você. Sim, É e isso, meu é bem. Mais alguma importante. coisa aí para nós? Não, na verdade seria isso. Agora eu vou te agradecer de coração, dizer que foi um prazer ter você. Vou salvar a live lá para ficar tudo certinho e vou colocar o seu arroba lá para o pessoal te seguir.
Tá bom, aí eu compartilho aqui também para quem não estava aqui presente para assistir. Um beijo grande, tá? Um abraço de longe, virtual. E contem comigo e você também, sempre que precisar, eu tô por aqui. Muito obrigada. Um beijo, beijo a todos. Tchau, tchau.